Deus, obrigado, irmão. Boa noite, irmãos. Estava precisando de um baixo lá no quarteto, aí estava pensando em contratar o Zé. O que vocês acham? Vai ser um bom baixo, não vai? Ele está bem? Tá certo. Prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Obrigado, Zé, pelo convite. Quero falar para os outros irmãos que me chamaram que eu não pude vir antes, porque não dá. Então chama, eu vejo na agenda. Se der, deu. Se não der, o próximo que chamar eu vejo se dá, tá bom? Mas eu te agradeço muito e os irmãos que chamam a gente para pregar também é um privilégio poder pregar e falar do Senhor Jesus e compartilhar a palavra de Deus com vocês, visto que essa igreja mora no meu coração. Visto que essa igreja mora no meu coração. Amém. Queridos, foi interessante hoje, Zé, vou até contar rapidinho só para os irmãos. O Zé foi pregar na minha igreja e eu falei, Zé, você ajuda eu aqui? Eu estou sem pregador por dia, esqueci o dia, Zé, que era um domingo à noite. O Zé falou, tô lá. Você vem para mim no dia 28 aqui? Eu falei, tô aí também, pode ficar tranquilo. E aí eu arranjei o pregador hoje no Rosário, tudo certo. E eu deixei minha esposa aqui fazendo a palestra aqui e fui embora para o Rosário. No meio do caminho o pregador falou assim, ó, minha filha está doente com uma dor de cabeça enorme. Não vou poder ir pregar. Irmão Gelson, vamos orar pela Milena. Isso, ele falou, ela não está com dor de cabeça enorme. A esposa falou, leva ela no hospital. A esposa dele não é adventista ainda. E aí eu falei, irmão, fique em paz. Já fui na minha cabeça lembrando, quem que eu posso chamar? Quem que eu posso chamar? Eu lembrei de alguns irmãos que eu estou acostumado a chamar, mas cheguei lá e falei, Márcia, o que você acha? Guerreira, né, irmãos? Falou assim para mim, ó, pode ir embora, que eu me viro aqui. Ó, amém, né, irmãos? É isso aí. Então Deus seja louvado por isso e que bom que ela aceitou e eu agradeci ela. Depois eu vou até mandar um presentinho para ela, porque essas correrias assim não são fáceis. Queridos, vamos à palavra de Deus, que é mais importante. É a história de uma pessoa bem conhecida por todos nós. Mas que existem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de João, capítulo 3. Maria me disse que o copo d'água estava petrificado. Eu falei, então... Aí ela falou, não, peguei um natural para você, senão ia ficar igual você, viu, Zé? João capítulo 3, a partir do verso 1. É a história de um personagem bíblico chamado como, irmãos? Nicodemos. Eu vou ler primeiro junto com vocês, depois nós vamos conversar um pouco sobre a vida e o encontro de Nicodemos com um personagem chamado Jesus. Ok? Antes de nós lermos juntos, feche seus olhos. Querido Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Nesse momento, nós não vamos conseguir entender o que o Senhor pode falar para nós se o Teu Espírito Santo não estiver conosco. Derrama esse Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui nessa noite, abrindo a nossa mente, preparando o nosso coração, transformando a nossa vida
nos abençoando com a presença do Teu Espírito Santo. Que nós possamos entender o que o Senhor quer falar para nós, possamos ouvir o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O irmão Ademir falou para eu ficar parado, né, irmão? Eu vou tentar, tá? Porque eu tenho mania de sair, ir ali, voltar aqui, ir ali, né? Eu vou tentar ficar parado, tá bom, irmãos? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos dar uma parada aí? Se os irmãos quiserem ver o restante da história, é só continuar lendo, mas nosso foco é até esses versos. Nicodemos tinha algumas características principais. Uma delas, fariseu. Não sei se os irmãos sabem, mas os escribas e fariseus, eles eram doutores da lei. Entendiam muito sobre as leis de Moisés, eles que faziam as leis, o que podia ser feito no sábado ou não, qual espaço que podia andar, quanto não podia andar. E eles eram os doutores da lei. Nicodemos fazia parte desse grupo de pessoas. Fazia parte Ele era membro honrado do Conselho Nacional. Fazia parte do Sinédrio. Ele era um dos principais da nação judaica. Nicodemos era uma pessoa dotada de talentos acima do comum. Ele era muito inteligente, mais até que alguns outros lá. Nicodemos, ele era rico, por ser um doutor muito respeitado, era solicitado para dar palestra em muitos lugares, para falar sobre as leis em muitos lugares, e ele recebia por isso. Então ele também era rico, tinha muito dinheiro. E ele era bem visto e considerado em toda a sociedade. Só que veja que interessante, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a analisar. Existia uma promessa de um Messias prometido, sim ou não? O que esse Messias faria? Viria para salvar o povo da escravidão, não de Roma, mas do pecado, salvar a humanidade. E na cabeça de muitos deles, os irmãos sabem, eles achavam que ia tirar o jugo de Roma, né? Roma que comanda tudo aqui. Então alguns pensavam, inclusive os discípulos pensaram isso, que na verdade Jesus ia libertar eles de Roma. Mas Jesus veio para libertar do pecado, e isso se estenderia a você e a mim que estamos aqui hoje. Amém. Se não fosse por isso, nós não estaremos aqui hoje, irmãos. Glória a Deus por isso. Nossa mente tem que ser uma bem forte, sabia? Mas até lá, até o final do sermão, os irmãos já estão falando amém de novo, tá bom? E quando ele
começou a escutar sobre Jesus, ele começou a entender algumas coisas. Por estudar sobre o Messias, ele falou, parece que a profecia fala de uma pessoa igual essa, que eles estão falando que se chama Jesus. E começou a estudar mais sobre o Messias, sobre os sinais, sobre os milagres, e as pessoas passavam e vinham falando o que Jesus tinha feito. Olha, ele estava pregando em tal lugar. Ele falou sobre o reino dele que vai vir. Ele falou sobre perdão de pecados. E algumas pessoas aleijadas chegaram lá, ele começou a curar as pessoas. Alguns não falavam, ele começou a falar quando conversou com ele, e ele curou essas pessoas. Nicodemos se sentiu curioso. Nossa, será? E sabe, irmãos, quanto mais ele estudava sobre o Messias prometido, e as pessoas vinham falando de Jesus para ele, mais ele tinha certeza que Jesus era o Messias. Muito bem. Ele presenciou algumas coisas. Na verdade, ele começou a seguir Jesus de longe. Sabe como que é? Você já seguiu alguém de longe? Ele começou a seguir Jesus de longe. Jesus estava ali, na praça. O que ele fazia? Vou dar uma passada perto, como se eu não quisesse nada, e vou ver o que ele está falando. E ele escutava o que Jesus falava. Ele presenciou alguns milagres que Jesus fez. E ele falou, olha, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele ficou tão curioso e falou assim, poxa vida, será que eu não conseguia falar com ele? E se eu for falar com ele? Para tirar dúvida se ele é o Messias ou não. E ele teve essa ideia. Vou falar com Jesus. Só que tem um detalhe, irmãos. Existiam alguns empecilhos que estavam impedindo ele de ir. Por exemplo, ele não era membro do Sinédrio, muito considerado pela sociedade. Se ele fosse falar com Jesus, aqueles outros amigos que eram escribas e fariseus iam falar assim, ei, mas você é tão sábio, vai falar com Jesus, uma pessoa nova, um mestre que agora que ele começou a ficar famoso, você vai pedir conselho para ele? Então existiam algumas barreiras que faziam com que ele ficasse aí, vou ou não vou? Mas ele decidiu, vou falar com Jesus. Pronto, acabou. Não importa o que aconteça, mas eu vou correr esse risco, mas eu vou amenizar esse risco. Ao invés de eu ir, normalmente, quando ele tiver com um monte de gente perto dele, sabe o que eu vou fazer? O que a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus? Que hora, irmãos? Eu vou à noite. Porque à noitinha, ele até pesquisou o horário, o lugar que Jesus ficava descansando. E viu que era no Monte das Oliveiras. E Jesus ia lá para descansar e para fazer o que mais, irmãos? Orar. Ele falou, vou pegar uma hora que ele vai descansar, que ele vai se retirar de perto do povo, eu vou nesse horário. E tem que ser à noitinha, porque daí ninguém vai ver o quê? Eu falando com ele. Sabe, irmãos, ele tinha uma convicção grande de que Jesus realmente era o Messias. Mas essas barreiras estavam impedindo ele de chegar perto do próprio Deus que é a salvação. Quantas vezes acontece isso com você e comigo? Nós queremos nos aproximar de Jesus, mas muitas barreiras às vezes nos impedem disso. Às vezes nossa correria do dia a dia, às vezes os afazeres que são demais, e a gente quer chegar perto de Jesus, quer conversar com Ele,
Mas daí a gente deixa para que horário? Qual horário que nós deixamos às vezes para falar com Jesus? Vou deixar à noite, porque eu estou mais tranquilo, que as coisas estão mais calmas. E aí você às vezes deixa para a hora que você vai deitar e você se ajoelha para falar com Jesus. E o que acontece às vezes? Você não fala nada com Jesus, você fala com o seu sono e você dorme. E Jesus fica esperando ali. Nicodemos falou, bom, definitivamente eu vou falar com ele, pronto, acabou, e vou à noite, e criou coragem e foi. Detalhe importante, nós conseguimos ver na história e na leitura bíblica que nós fizemos, que ele começou falando desse jeito, disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Preste atenção num detalhe importante. Embora ele tivesse a convicção de que Jesus era o Messias, ele não chamou Jesus de Messias. Ele chamou Jesus de Rabi, um mestre considerado em Israel. Eram as pessoas que tinham os seus discípulos e ensinavam esses discípulos. Sabemos que você é mestre em Israel, Rabi. Sabe, irmãos, ele poderia muito bem ter falado assim, ó, Messias. Mas ele quis, sabe fazer o quê? Dar uma volta para primeiro, dar uma volta para depois falar com Jesus. Eu vou agradar Jesus primeiro, eu vou chamar ele de Rabi e vou falar que ele é mestre em Israel. Quando ele faz isso e fala isso para Jesus, olha que interessante, queridos. Você se lembra aí, pela leitura, o que Jesus fala para ele? Jesus imediatamente, quase que interrompendo Nicodemos, Jesus fala assim, ó, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção num detalhe. Jesus tinha feito, na verdade, Nicodemos fez uma pergunta para Jesus, mas a resposta que Jesus deu foi o que Nicodemos perguntou? Não tem nada a ver. O que Nicodemos perguntou e o que Jesus respondeu. Como assim, Eduardo? Jesus fez assim, ó, Nicodemos. Jesus lia os corações, sim ou não? Sabia os sentimentos que estavam no coração de Nicodemos, sim ou não? Sabia totalmente. E sabia que Nicodemos estava dando uma volta para depois falar com Jesus. Na verdade, eu vou falar para os irmãos a intenção de Nicodemos. A intenção dele era o seguinte: como os escribas e fariseus ficavam discutindo sobre leis e regras e mandamentos, ele falou, vou começar uma discussão com Jesus, só para quebrar o gelo. E quando ele tentou fazer isso, Jesus já quebrou ele na primeira, falou, Nicodemos, presta atenção. Deixa eu te falar uma verdade. Você precisa o quê, queridos? Você tem que nascer de novo. É isso, Nicodemos. Queria trazer para nós hoje um detalhe importante. Porque nós, seres humanos, temos mania de ficar dando volta quando nós vamos falar as coisas para Deus. Quando nós cometemos alguns pecados, quando nós fazemos algumas coisas erradas, quando fazemos algumas coisas que depois a gente se arrepende de ter feito, e a gente fica dando volta, falando, Senhor,
eu falei aquilo para aquela pessoa, mas não era bem isso que eu ia falar. Na verdade, foi ela que me deixou irritado, por isso que eu falei aquelas coisas. E a gente fica dando volta porque a gente não quer ser nós o culpado. E às vezes nós fazemos igual Nicodemos, a gente fica dando volta para falar com Jesus ou com Deus algumas coisas que ele já sabe, meus queridos. Ele conhece o nosso coração. Sim ou não? Ele sabe o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, mesmo quando nós escondemos as coisas dele. E Nicodemos estava tentando esconder de Jesus. Nicodemos tenta enrolar Jesus e ele fala o seguinte: Senhor, como pode alguém nascer de novo já estando velho? E aquela expressão que eu vou falar para vocês que vocês vão entender. Ele deu uma de João sem braço. Pode uma pessoa voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Irmãos, ele tentando enganar Jesus. Hã? Fala a verdade. E Jesus estava mostrando para ele, meus queridos, que ele estava equivocado. E olha que interessante. Jesus estava falando assim para ele, até se nós continuarmos lendo aqui a parte da Bíblia, diz assim, ó. Vamos lá para o verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer do que, irmãos? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne e o que é nascido de Espírito? Aí ele fala assim, não te admires de eu te dizer, importa vou nascer de novo. Ou seja, como você está admirado? Eu estou explicando uma coisa para um doutor da lei. Você é um membro do Sinédrio. Sabe, irmãos, em outras palavras, sabe o que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, você entende tudo sobre leis, sobre normas, sobre regras, sobre mandamentos, sobre igreja, sobre culto. Sabe, Nicodemos, quantos cultos você já assistiu? Sabe, Nicodemos, quantas vezes você já leu a Bíblia? Sabe, Nicodemos, quantos hinos você já cantou? Nicodemos, você não precisa de regras e leis, de teoria. Sabe o que você precisa? Você precisa de transformação. E essa transformação, quem faz em você é o Espírito Santo. Você precisa deixar ele te transformar. Sabe, irmãos, o Espírito Santo trabalha no coração de todas as pessoas que existem ou que já existiram nesse mundo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque Deus deu a oportunidade de salvação para todas elas. Então o Espírito Santo tocou no coração de todas que já existiram e as que existem ou ainda vão existir, ele vai tocar no coração. Para que a pessoa seja transformada. E é interessante que Jesus usa um detalhe importante aqui. Ele fala sobre a ação do vento. Falou assim, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue ver o vento? Ele falou, não. Mas e os efeitos do vento? Não, os efeitos do vento eu consigo ver. Conseguimos ou não, irmãos? Quando sopra o vento, quando as árvores balançam, quando as folhas caem. Os efeitos do vento nós conseguimos ver. Mas nós não conseguimos ver o quê? O vento.
E Jesus está falando assim, Nicodemos, você precisa deixar a ação do Espírito Santo mover e transformar seu coração. Teoria você tem de monte já. Você sabe, você conhece. Quantos anos você está na sua posição que você está hoje, Nicodemos? Quanto tempo você é um fariseu? Quanto tempo você já conhece tudo? Inclusive sobre mim, você não estava estudando? Então você precisa deixar o Espírito Santo o que, irmãos? Transformar. Queria trazer para nós hoje e fazer uma pergunta para você, que eu fiz quando eu estava preparando esse sermão, fiz ela para mim mesmo. Quanto tempo faz que você está na igreja? Preste atenção. Quantos anos você já sentou nesses bancos aí ou nos bancos de outras igrejas? Quantas vezes você já estudou lição da escola sabatina que fala sobre salvação e sobre transformação? Quantos hinos você já cantou aqui nessa igreja, vendo esse telão, falando sobre transformação e ação do Espírito Santo? Será que nós estamos igual a Nicodemos, cheios de teorias, cheios de anos de igreja, cheios de muitos estudos bíblicos, cheios de muitas lições da escola sabatina? E quem sabe Jesus não está falando para você e para mim nessa noite. Você precisa deixar eu transformar o seu coração. Você precisa deixar que a ação do vento do Espírito Santo transforme as suas atitudes, as suas decisões, as suas palavras, os seus pensamentos. O que nasce do Espírito, queridos, ele obedece à voz de quem? Do Espírito. E como o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo fala assim para nós: filho, você precisa perdoar. E às vezes a gente faz igual Nicodemos, ficamos dando a volta porque a gente acha que a outra pessoa é que tem que vir pedir perdão. E sabe, queridos, ficamos dando a volta e Jesus conhece o nosso coração, assim como ele conhecia de Nicodemos, sim ou não? Ele já sabe, meus irmãos, já sabe que nós não queremos, ficamos relutando em pedir perdão. Estava conversando com a irmã na igreja e ela olhou para mim e falei: irmã, preciso pedir perdão. E ela falou assim para mim: como é difícil pedir perdão. Eu disse para ela: é difícil. Só que Jesus falou uma coisa interessante para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar aonde, irmãos? Ou você pede perdão e deixa o Espírito Santo te transformar a vida e o coração, ou você não vai poder entrar aonde, meus irmãos? No céu. Não vai poder. Porque os céus são de pessoas que deixaram o Espírito Santo transformar. Simples assim. Às vezes é difícil para nós pararmos de comer algumas coisas que estão afetando a nossa vida espiritual. E nós ficamos relutando e falando: não, eu vou parar, eu vou mudar. E o Espírito Santo falando conosco que a gente precisa mudar. E nós ficamos dando voltas. Sabe uma coisa que eu coloquei aqui?
que o Espírito Santo fala conosco para a gente ser transformado? E isso eu vou falar para vocês que nesse mundo nós temos que tomar cuidado com isso. Você precisa gastar tempo comigo. O Espírito Santo fala isso conosco. A nossa vida está tão cheia de atividades, de coisas, que quase não sobra tempo para o quê? Para Deus, para a família, para a oração. E o Espírito Santo fala constantemente. Filho, você precisa gastar tempo comigo. Oração, leitura da Bíblia. E veja uma coisa, quanto mais tempo nós gastamos com as outras coisas, menos tempo sobra para quem? Para Deus. Isso é matemático. Quando o Espírito Santo fala para você gastar tempo com Deus, o que você tem feito? Existe uma passagem bíblica, talvez você possa estar falando assim, puxa vida, mas será que eu vou conseguir deixar o Espírito Santo me transformar? Será que eu vou conseguir, quando ele falar no meu ouvido que eu preciso ser mudado de alguma maneira, será que eu vou conseguir deixar o Espírito Santo me transformar e eu vou conseguir vencer a tentação? Vocês conhecem a passagem bíblica, quero que vocês falem, tá bom? Filipenses 4,13. Tudo posso, eu posso todas as coisas, não sou eu quem vou fazer, quem é? É o Espírito Santo, é Ele que vai fazer, Ele que vai me transformar. Só que tem que ter uma coisa que Deus não faz para nós. O que é? Decisão. Deus não decide por você. Eu vou lá e vou pedir perdão agora. Eu vou lá e vou gastar tempo de joelhos agora. Eu vou lá e vou abrir a Bíblia e vou conversar com Deus agora. Mas tem muita coisa fazendo, não interessa. O que é mais importante para você? Vou dizer uma coisa para você que a Bíblia também fala. A Bíblia fala que existem dois caminhos. O quê? Largo, espaçoso e fácil de passar. Sim ou não? Final desse caminho, o que é? Caminho de morte. Tudo vai deixar de existir, inclusive você, se você estiver nesse caminho. E tem um outro caminho que é o contrário. Estreito, que é mais? Apertado, e a Bíblia fala que é mais o quê? Difícil. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui essa noite, jovens. Chegar no céu não é fácil. Não é fácil. Porque nós estamos na contramão do quê? Do mundo. O mundo está indo para lá, é tudo diferente. E às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas já falaram para mim. Um jovem falou para mim, mas por que a gente tem que fazer tudo diferente? Vou te falar por quê. Porque o nosso Deus é diferente. Sim ou não? O nosso Deus é o Deus que escuta as orações. Os outros deuses por aí, eles não escutam a oração dos fiéis, porque eles não existem. O nosso Deus,
ele é diferente, pede para a gente deixar de comer algumas coisas, porque ele está preocupado com o quê? Com você, não é com ele não. Então nós andamos totalmente na contramão do mundo. Só que a Bíblia fala que no final desse caminho, o que tem lá? No final desse caminho é a vida eterna, que nenhum Deus nesse mundo oferece. Então, quando Jesus falou para Nicodemos, nasce de novo, esquece as regras, as normas, as coisas que vocês ficam complicando, deixa eu transformar a sua vida. Você vai achar a essência. E quando Jesus disse isso, ele diz assim, você conhece tudo sobre a fabricação de perfumes. Só que a essência do perfume, que sou eu, você não conhece ainda. Até as histórias sobre a salvação, que sou eu, você sabe todas elas. Mas você não me conhece ainda. Você não gasta tempo comigo. Você está preso em normas, em regras. Você precisa deixar o Espírito Santo transformar você. Sabe, queridos, Nicodemos ficou preocupado. E ele não tomou a decisão naquela hora, sabiam disso? Ele foi embora depois dessa entrevista e conversa com Jesus e ficou pensando. E quem ficou agindo no coração dele? O Espírito Santo. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí. João capítulo 7. João capítulo 7, no verso 50. Olha o que diz aí. Todo mundo achou? Amém? João capítulo 7, verso 50. Olha o que diz lá. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Sabe que episódio é esse? Ele estava discutindo com escribas e fariseus e ele estava defendendo Jesus nesse momento. Ele estava falando assim, ei, peraí, vocês estão querendo prender Jesus, matar Jesus, complicar a vida de Jesus? A nossa lei não fala que as pessoas que são presas têm que ser ouvidas, porque não é assim, você vai prendendo sem a pessoa se justificar o que ela fez. Nicodemos, nesse momento aqui, olha como o Espírito Santo trabalha, preste atenção, querido irmão. Nesse momento, ele estava preocupado com os outros amigos, escribas e fariseus? Estava preocupado em alguém falar que ele era do lado de Jesus? Estava preocupado em o que as pessoas iam falar dele? O que aconteceu aqui? Vou defender Jesus mesmo e pronto, acabou. Um pouquinho mais para frente. João capítulo 19. A última passagem, tá bom? João capítulo 19. Verso 39. Amém? João 19, 39 diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em lençóis com os aromas, como é do uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. O que Nicodemos estava ajudando a fazer nessa hora? Ajudando no enterro de Jesus, preparando o corpo. Jesus já tinha morrido nesse momento. Preste atenção numa coisa. Nicodemos se converteu? Sim ou não? Deixou o Espírito Santo trabalhar no coração dele? O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo diante de tantos anos de conhecimento, de teoria, de regras e normas, ele deixou o Espírito Santo transformar o coração dele. Quanto tempo você já tem nessa igreja? Quanto tempo você já é adventista? Eu perguntei isso para mim, viu, irmãos? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, porque isso me impactou. Em agosto, dia 9, vou fazer 56 anos. Os cabelos já estão brancos aqui dos lados. E eu perguntei, será que eu deixei Jesus fazer eu nascer de novo? Será que eu não estou preso em normas e regras, em coisas da igreja, mas o meu coração ainda precisa ser transformado? Será que eu ainda tenho que deixar Jesus transformar alguma coisa no meu coração? Será que eu estou deixando o Espírito Santo fazer isso? Tudo posso naquele que me... Então é possível a gente fazer isso. Mas nós precisamos deixar ele fazer isso. Ele não faz se você não deixar. Se você achar que você tem razão, se você não renunciar ao seu eu, ele não vai fazer, queridos irmãos. Ele só faz se você deixar. Quero terminar? Só falando uma coisa para vocês. O dia de você fazer isso é quando? Agora. Vocês já chegaram em algum bar, algum comércio, que está escrito assim, ó, fiado só amanhã? Já? E se você chegar no outro dia lá, o que está escrito? Fiado só amanhã. E se você for todos os dias, o fiado vai ser só amanhã. Existem pessoas que estão fazendo isso com a salvação. Deixar o Espírito Santo só amanhã. Transformar meu coração, destruir o meu eu só amanhã. Mudar de vida só amanhã. Pedir perdão só amanhã. Mudar minha alimentação só amanhã. Ser fiel a Deus só amanhã. Deixar os meus pecados só amanhã. E vai ficando só para amanhã. Agora preste atenção na última coisa que eu vou falar nessa noite. Tem pessoas que vão falar assim, ó, amanhã eu vou entregar minha vida a Jesus. Um dia antes de Jesus voltar. E no outro dia, quando ele for tentar, o que vai acontecer? Não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo mais. Vai ter passado a hora. Vai acabar o tempo. Conheço um monte de gente que falou, amanhã eu vou na igreja. No outro dia não deu tempo de vir mais, irmãos. Amanhã eu vou tomar a decisão. Nunca mais eles voltaram. Existe um hino que eu gostaria de cantar com você nesse momento. Que diz assim, preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Vamos cantar juntos? Entrega 2010. Pode soltar. Vamos colocar em pé?
ouvi tua voz a me chamar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma-os meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim seu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Obrigado. Quem gostaria, nessa noite, de deixar Jesus transformar a sua vida através do poder do Espírito Santo? Quem gostaria, nessa noite, de falar: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Assim como o Senhor transformou a vida de Nicodemos, assim como o Senhor mudou a vida dele, ele se apaixonou por Jesus. Eu também queria que o Senhor fizesse isso na minha vida a partir desse momento. Quem gostaria, levante a sua mão. Fica a sua mão levantada. Querido Jesus, que bom nós termos grandes histórias de transformações que o Senhor fez na vida de muitas pessoas, ricos, pobres, aleijados, cegos, abandonados, rejeitados pela sociedade.
O Senhor deu uma nova cor para a vida dessas pessoas. O Senhor fez elas se sentirem importantes, inclusive sonharem com a Canaã celestial. Nesse momento está aqui uma porção do teu povo, da tua igreja. Eles estão com as mãos levantadas, porque eles decidiram nesse momento que eles querem deixar o Senhor transformar a vida de cada um deles. Sabe, Pai, muitas vezes nós prometemos e falhamos, muitas vezes nós prometemos e caímos, mas nossas mãos estão levantadas, que nós queremos sempre lembrar que podemos todas as coisas se nós confiarmos no Teu poder e na Sua misericórdia. Por isso, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui com as suas mãos levantadas. Elas possam, todas as vezes que aparecer dificuldades, problemas, tentações, eles possam se lembrar que existe um Deus maravilhoso que quer dar forças a eles para um dia eles poderem estar contigo na Canaã celestial. Abençoa os sonhos, os projetos de cada um dos seus filhos aqui. Venha abençoar suas vidas. E agora nos leve para nossas casas, com a proteção dos seus santos anjos. Te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém.